Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem. Uma das coisas que necessitava ser feita era transformar o pensamento das pessoas em pensamentos imanentes. O que é um pensamento imanente? É você travar os pensamentos das pessoas somente à nossa realidade física, tá? Somente a nossa realidade. Você impedir as pessoas de pensar e conhecer o transcendente, aquilo que transcende a nossa realidade física. E isso estava nos planos, né, dos ideólogos, né, da revolução marxista cultural. Muito bem. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: a partir do momento que você tira o pensamento transcendente da humanidade, ou de grande parte das pessoas, as pessoas começam a buscar lógicas e explicações para a sua própria existência, onde eles não encontrarão. Acontece que as mesmas pessoas que limitam as pessoas apenas ao pensamento imanente vão oferecer as respostas que vão fazer uma realidade alternativa, logicamente que não é o transcendente, vão limitar as pessoas de uma forma que essas respostas transformem essas pessoas nos idiotas que eles precisam. Esses dias um rapaz perguntou para mim em um dos meus vídeos por que as pessoas falam que esse pessoal comunista, socialistas, eles se autodestroem, né? Porque não tem muito sentido você estar planejando, tentando levantar algo, e esse algo não vai chegar a lugar nenhum e acaba morrendo e se fudendo todo mundo, né? A resposta para isso não está num pensamento imanente. Você vai encontrar isso na transcendência. Eu pretendo fazer aqui alguns vídeos para tentar explicar algumas coisas para vocês sobre isso. Muito bem, meus amigos, nós estamos passando por uma situação extremamente difícil e complicada, não só no Brasil, mas também no mundo. E nós vamos passar por caos, que não é possível precisar, né, exatamente quando, porquê, assim, quando e como, porquê, desculpa, quando e como exatamente isso vai acontecer. Está se desenhando um quadro, né, que indica guerras civis, guerra, até mesmo uma guerra mundial, crises econômicas e tal. Muito bem. Eu gostaria de falar, por exemplo, sobre uma aparição de Nossa Senhora que ocorreu em 1936, tá? Que se chama a aparição do Sítio da Guarda, que aconteceu em Pernambuco. Nessa aparição de 1936, Nossa Senhora ela surgiu alertando sobre 3 grandes castigos, apesar de não mencionar exatamente o que seria ou quais seriam esses castigos, tá? E fez o que é feito em várias aparições. Quando uma aparição de Nossa Senhora surge, ela faz os pedidos, é um alerta. Se os pedidos forem cumpridos, o castigo pode não vir a acontecer, ok? Eu vou ler aqui para vocês no momento da aparição, que aconteceu várias vezes, onde já rolou o diálogo, né? Onde é o ponto que eu quero falar. Muito bem. Então, aqui está. O que é necessário, né? Foi avisado sobre os castigos e tal. O que é necessário para desviar os castigos? Penitência e oração. Qual a invocação desta aparição? Das graças, né? Nossa Senhora, no caso, das graças, né? Então, enfim. O que significa o sangue que corre de vossas mãos? Que escorria sangue das mãos de Nossa Senhora. O sangue que inundará o Brasil. Virá o comunismo a penetrar no Brasil? Pergunta o padre. Sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. Nessa época, em 1936, estava ocorrendo uma guerra civil na Espanha, né? Muito bem, esse é o ponto que eu gostaria de comentar. Então, a partir do momento que você começa a colocar na cabeça das pessoas somente um pensamento imanente, aquilo que não transcende, esse tipo de informação, tá? Esse tipo de relato, esse tipo de aparições
cai como se fosse algo impossível, um mito, uma mentira, assim, várias coisas que acabam inibindo esse tipo de informação e esse tipo de aparição. Agora fala para mim, hoje em 2015, o Brasil está praticamente tomado pelo comunismo? Sim. Então, algumas pessoas ainda se recusam a aceitar a realidade. Meus amigos, compreendam. Nós fazemos parte de algo que vai além da realidade física que nós enxergamos nesse momento. Vocês precisam compreender isso, porque isso é parte fundamental daquilo que nós precisamos ter conhecimento para combater o que nós precisamos combater hoje. As coisas no Brasil e no mundo chegaram ao ponto tal, muito por causa desse tipo de coisa, desse pensamento imanente, dessas mentiras, da tentativa de esconder aquilo que vai revelar ao ser humano o seu propósito. Então nós temos, por exemplo, esses canais ateístas, que nós sempre falamos aqui em meu canal, em vários outros canais. Essas pessoas que tentam trabalhar o tempo todo e tentam sempre buscar as respostas onde elas não existem, que é somente na realidade física. E uma pessoa, quando ela perde, né, esse pensamento transcendente, ela precisa dar um jeito de justificar certas coisas, certos porquês, certas existências de forma que não tenha assim parte com o transcendente. Aí que começa a loucura. Aí que começa a mentira. Aí que começa o engodo, aí que começa o engano. Aí que começa a distorção da realidade. Então, você acaba procurando valores morais onde eles não existem. E você acaba pegando como referência para uma vida melhor, para uma existência física melhor, na propaganda e nas respostas que esses mesmos que proibiram essas pessoas de conhecer o pensamento transcendente, né, a justificativa para várias coisas. Então, assim, eu vou impedir que vocês adquiram esse conhecimento, eu vou oferecer esse novo conhecimento aqui, que não vale bosta nenhuma, vocês vão se apegar nele, e aí você vai se tornar o meu escravinho ideológico. Tá? É assim que funciona. Vocês jamais vão vencer uma batalha contra o comunismo de uma maneira real se vocês não tomarem consciência, não entenderem e não aceitar, principalmente, o pensamento transcendente. Tá? Isso é um ponto-chave. Isso foi o que destruiu o Brasil, que está destruindo o Brasil, que destruiu a Europa. É você buscar respostas onde elas não existem. Tá? É você buscar sentido, a busca pelo sentido da vida aqui na nossa existência física, na nossa existência terrena. O significado da vida humana, ela transcende a realidade. Então aí nós temos todas essas pessoas que nós vemos hoje em dia tentando legitimar, justificar e acreditando numa infinidade de baboseira, não conseguindo mais compreender, ler e perceber a realidade, criam falsas realidades e se tornam uma caricatura. Como eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vocês podem procurar sobre o que é uma caricatura da realidade. Entretanto, está ocorrendo um fato. As pessoas, mediante a esse caos que está surgindo, elas estão percebendo que está faltando alguma coisa. Algo está errado. Muitas pessoas ainda não percebem exatamente o que é, mas elas estão compreendendo que tem algo muito ruim e errado acontecendo, e algo bem pior está por vir. Então elas estão acordando, e essa propaganda mentirosa, essa infraestrutura, essa cortina de fumaça que esses caras fizeram, que travaram o pensamento transcendente, está caindo. Porque as pessoas estão acordando, essas pessoas que se alimentavam dessa cortina, dessa propaganda, dessa cortina de fumaça mentirosa, estão perdendo a sua credibilidade. E essa estrutura está ruindo. Entretanto, o mal ele já foi implantado. As consequências desse mal está acordando a população.
Entretanto, nós vamos sofrer essas consequências. Porque as pessoas que, por mais que hoje elas tenham boas intenções, mas assim, uma enorme parte das pessoas hoje que combatem esse mal foi conivente com ele no passado e muitos ainda são. Porque por mais que as coisas estejam ruins, as pessoas ainda não conseguem aceitar que existe o transcendente e ainda procuram respostas e procuram alternativas para se livrar desse mal nas próprias respostas que o mal lhes ofereceu, tá? Que essas pessoas lhe ofereceram. Então isso não vai dar certo, tá? Então vamos entender o seguinte. Eu vou procurar aprofundar mais esse assunto em outros vídeos, mas é fundamental você tomar consciência nesse momento de crise, nesse momento de batalha, onde nós precisamos, como disse o Nando Moura, de guerreiros para combater. Vocês precisam tomar consciência que o pensamento imanente, essa falta de crença que você percebe nas pessoas, nesse movimento neo-ateísta, é um bloqueio que colocaram e incutiram na cabeça dessas pessoas que o transcendente não existe. E vocês precisam tomar consciência, aceitar e acreditar que o transcendente ele existe. Lá está o sentido da sua vida e uma tomada de conhecimento sobre esse pensamento transcendente é que vai ser a força que você precisa para você combater o inimigo de uma maneira adequada. Tanto no campo ideológico, quanto no campo cultural, quanto no campo físico, né, até mesmo em batalhas, porque como eu relatei para vocês, existe sim, em 1933, uma profecia que alerta sobre guerra civil. Tá? O que pode se fazer nesse caso é aceitar que existe sim esse perigo, pode ser feito e atendido os pedidos de Nossa Senhora, para que isso não venha a ocorrer, esses castigos não caiam no Brasil. Então, esse tipo de coisa só pode ser movida através de a aceitação e a compreensão do pensamento transcendente. Aceitar que além da nossa realidade física, existe uma outra realidade e que nós fazemos parte dessa realidade e que essas guerras que nós estamos passando nesse momento estão interligadas com o transcendente. Compreendam isso. É muito importante que vocês entendam isso para que vocês possam combater de uma maneira adequada. Eu vou tentar explicar com mais clareza, né, em outros vídeos, o lance também do caso do porquê, como é muito estranho, porque os comunistas eles querem isso, eles fazem aquilo e tudo mais, mas no final acaba tudo em ruína. Não faz muito sentido. Na verdade faz. A partir do momento que você compreende o que é ser um ser humano, qual é o destino de um ser humano e por que que essa batalha acontece, tá? Muito bem, eu espero que esse vídeo realmente tenha sido útil para vocês. Espero que vocês procurem entender e comecem a procurar. Comecem a sair da bolha que o marxismo cultural colocou, né, em cima da nossa civilização. E entenda que você é muito mais do que você imagina. Que você não é só essa realidade física que você observa. Que o mundo não é só essa realidade física que você enxerga. Aprenda isso, entenda isso, estude isso, e você vai enxergar tudo de uma outra forma e vai se tornar um guerreiro eficaz em qualquer campo onde você precise lutar nesse momento de crise, ok? Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, tá? Vou ver como que eu vou formular isso ainda, ok? Mas eu vou tentar passar o máximo possível de informação e dentro do que o meu conhecimento permite, vou tentar passar para vocês aí um melhor entendimento dessa pequena explanação que eu fiz aqui, ok? Muito bem, muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!